Diretamente dos estúdios da Faculdade Maringá, está no ar mais uma edição do programa Sala de Debates, que é produzido pelos acadêmicos do 6º semestre de jornalismo da Faculdade Maringá. Quem está compondo as cadeiras aqui do estúdio é o Murilo Gatti, ele que é o jornalista do jornal O Diário do Norte do Paraná e também da afiliada do SBT no Paraná, a Rede Massa. Na frente dele está o nosso outro convidado, Rodrigo Tomazini, ele que é militante do PSTU e faz parte da direção estadual do partido. Rodrigo também foi candidato a governador pelo estado do Paraná nas eleições de 2014. Olá, Murilo, seja muito bem-vindo ao programa Sala de Debates. Obrigado. E eu queria deixar o nosso agradecimento por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Tomazini também, em nome dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Faculdade de Maringá, gostaria de agradecer a sua presença nessa noite aqui conosco. Opa, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo aqui. Com o tema Atual Conjuntura da Política Brasileira, vamos dar início ao programa Sala de Debates. O conservadorismo vem ganhando espaço no Brasil, principalmente no poder legislativo. Um grande exemplo disso é a PL 5069 do Eduardo Cunha, que tipifica o aborto como crime contra a vida e proíbe a pílula do dia seguinte. Até que ponto esse tipo de conservadorismo faz bem para a nossa sociedade? Olha, em minha opinião, não faz bem algum, né? Só faz mal para a sociedade. São projetos ali que voltam muito daquilo que nós já estávamos, do pouco que nós tínhamos avançado, né? Em relação a você poder começar a olhar outros países, no caso do aborto, por exemplo, né? Do direito ao corpo, né? Começar a olhar que tem avançado e que você pode começar a buscar outros caminhos, a também debater, a avançar. Nós temos aí uma pauta extremamente conservadora, no momento de uma crise gigantesca, né? A lama de Mariana, eu acho que é pouca perto da lama que nós temos tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e que para tentar esconder um pouco essa questão dessa crise, para tentar livrar a cara das corrupções, de tudo que vem ocorrendo, eles impõem aí pautas extremamente conservadoras e que atacam principalmente os direitos das mulheres, os direitos também dos homossexuais, né? E no conjunto aí os direitos da classe trabalhadora. Então, na nossa opinião, não tem avanço nenhum em relação à sociedade e aos direitos que nós tivemos conquistado até agora. Murilo, a mesma pergunta para você. O que esse conservadorismo pode trazer de bom para a nossa sociedade? Eu acredito que é retrocesso. Ele traz um retrocesso, ele não é benéfico de forma nenhuma à sociedade. O aborto, eu acredito que não tem que ser visto da questão da proibição ou da questão de um medicamento, proibir um medicamento que bem usado, ele deve ser usado, tipo, acho que tem que partir do princípio assim, da mulher vítima de estupro, ela precisa ter o seu direito resguardado ao aborto, ela não tem que ser obrigada a conviver com isso. E um projeto como esse vai trazer esse retrocesso, então você não discute o problema, você discute algo como imposição dentro de uma ideologia extremamente conservadora e que regride mesmo os direitos, em vez de avançar na legislação, aperfeiçoar, deixar mais clara a legislação sobre aborto, ele vai retroceder. Então, assim, eu acho que temas como esse não acrescentam em nada, só ajudam a piorar, né, a legislação e tira direitos das mulheres. Murilo, você acha que esse conservadorismo acontece por um desinteresse social na participação política? Eu acredito que não. Eu acredito que o conservadorismo vem das pessoas que estão lá, sabe? Pessoas que acumularam poder ao longo do tempo, acumularam dinheiro, se beneficiaram do poder e chegaram a postos, como é o caso do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha fez uma trajetória de poder, chegou lá por coação, por ameaças, né, por coligações, assim, digamos, escusas, e ele se aproveita dessa ideologia para fazer em cima de um eleitorado, né? Tipo, é fácil num país onde você faz uma pesquisa, tem 50%, 60% das pessoas são contra o aborto. Daí fica fácil, ele joga isso para ter uma ligação, mas assim,
as pessoas participam. Acho que talvez as pessoas deveriam se informar mais para debater, né? Isso que eu acho que talvez sinto falta, sabe? De, tipo, as pessoas lerem mais, se informar mais, buscar mais informação, o que tem sido cada vez mais difícil. Eu não vejo. É muito aquela coisa imediatista, né? Sou contra, sou a favor e pronto, né? Tipo, sou contra o aborto, sou a favor do aborto. Tá resolvido, né? Não evolui, o debate não evolui, né? Rodrigo, você que já está há muito tempo na trajetória política, já tem muita experiência nisso, tem alguma ideia de qual é a postura que a população deve tomar para esse tipo de coisa não acontecer? Olha, o que nós estamos observando é que faz parte de todo um processo que, não só no Brasil, mas ele vem ocorrendo desde 2008 no mundo inteiro. O processo de desenvolvimento aí uma crise cíclica aí da economia mundial. Começa lá em 2008 nos Estados Unidos, nós avisávamos que isso ia ocorrer aqui no Brasil, vai para a Europa, então países como Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, né, tem um baque muito forte, e enquanto o Lula falava que era uma marolinha, nós dizíamos tem que mudar a política econômica, tem que mudar os rumos, nós temos que blindar realmente a classe trabalhadora, né, não dá para continuar doando 50% do nosso orçamento praticamente por ano, por mês, ao pessoal dos agiotas da dívida externa, e que hoje nós vemos aí que essa bancada que foi eleita com esse dinheiro do grande capital, ela joga projetos como esse, né? Projeto da questão, inclusive, da lei da redução da maioridade penal, né? Que é para você realmente poder deixar que a juventude, né, possa ficar cada vez mais à margem da sociedade, no nosso modo de entender, e que a população ela vem dando respostas. Para nós, a partir de 2013, principalmente aquele movimento da juventude, com todas as suas contradições, ela cria uma nova situação política, uma nova situação política no Brasil. Se nós compararmos os números hoje de greves, em 2015, na metade do ano, em julho, já tinha superado em muito a quantidade de 2014, que já tinha superado em muito em 2013. Né? Nós observamos aqueles movimentos da juventude de São Paulo na periferia, ocupando as escolas, contra o fechamento de escolas. Né? É um desdobramento do rolezinho de 2014. Eles foram ao shopping, não deixaram, agora estão ali na periferia defendendo aquilo que é dele. Né? Então não queremos transformar a nossa escola em uma outra coisa que não seja o nosso direito. Né? E, inclusive com depoimentos muito politizados da juventude, né? Dizendo que não é invasão, é ocupação, né, dizendo que, olha, a escola nossa hoje aqui é muito melhor que a escola do governador, a gente está se divertindo muito mais aqui. Ou seja, as mulheres indo para a rua no Fora Cunha, eu vejo aí um processo de reorganização que ficou durante 10, 15 anos aí dos governos do PT, de Frente Popular, barrado. Eu vejo hoje esse processo de retorno da movimentação da luta dos trabalhadores e da juventude no Brasil. Rodrigo, recentemente nós tivemos a tragédia em Mariana e criou-se um novo problema. O Eduardo Cunha, junto com a sua bancada, instaurou uma lei no Legislativo em que, a partir de uma determinada data, ou seja, da sanção dessa lei, o Legislativo passaria a demarcar terras indígenas. Você acha que uma tragédia como essa, que na verdade não é uma tragédia, é um crime ambiental, contribui para eles ganharem espaço nas vontades deles? Olha, eu acho que não. Né? Eu acho que o que está acontecendo em Mariana, a repercussão que está tendo é muito grande. Tem que ser levado por todos os meios, por todos os espaços, e por isso é muito importante a gente estar aqui nesse debate para poder também colocar esse nosso posicionamento, de que ali todos eles foram financiados, todos os grandes grupos que estão ali foram financiados. Dilma foi financiada, Aécio foi financiado, o Eduardo Campos foi financiado, Marina Silva foi financiado, Eduardo Cunha, o PMDB foi financiado e passou para ele. Então todos ali têm responsabilidade sobre isso. O que eles querem é cada vez mais, né, poder lucrar em cima da desgraça da classe trabalhadora, das populações ribeirinhas, né, no caso dos indígenas, dos quilombolas. Né? Então é mais uma pauta conservadora colocada aí, entende? Cada vez mais é essa tentativa, esse processo de você fazer com que avance cada vez mais esses ataques conservadores, seja através do processo de que a FUNAI já não tem mais responsabilidade, mas sim o Senado ou o Congresso Nacional das Demarcações de Terra, né? Seja através de você querer acelerar os processos de liberação ambiental através do IBAMA, ou seja,
São sérios ataques, mas pela repercussão de Mariana, pelo que a gente tem observado, é aquilo que eu falei na resposta anterior, na minha colocação anterior. Eu vejo que o nível de consciência da população brasileira, ele tem se elevado, não está se aceitando mais as coisas. Talvez seja também porque chegou ao extremo do conservadorismo, né? Tanto o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, o Senado, mas também o governo federal, né? Hoje estamos acompanhando aí o caso do Delcídio, né, que é um escândalo gigantesco, ou seja, tudo isso que está sendo colocado vai pondo as contradições em cena. E essas contradições, elas são absorvidas pela população, e isso gera consciência. E essa consciência, ao meu modo de ver, está gerando a repercussão que vai dar a reação, né? Então eu vejo, inclusive, como um fator que vai levar ao enfrentamento com esses grupos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Sala de Debates. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sala de Debate. Murilo, por que a Dilma está com tanta dificuldade de fazer esse país funcionar? Eu acredito que a Dilma ela chegou ao poder despreparada. Ela foi criada pelo Lula, que tem um carisma fenomenal, ainda hoje, em meio a toda essa crise política, econômica, social. Você percebe que ainda ele faria 25% a 30% de votos sem campanha. Então o Lula criou uma figura emblemática, né, do Lula e tal, e ele conseguiu transmitir esses votos para Dilma. Ao mesmo tempo, a Dilma ganhou a campanha por causa de uma campanha de marketing muito bem feita e mentirosa, num primeiro momento de destruição da campanha da Marina Silva, e num segundo momento de acusações contra o PSDB, num embate muito fechado. Conseguiu, acredito que talvez o fato do Aécio estar perdendo em Minas, ela conseguiu trazer isso, né? A pessoa que perde em casa merece confiança dos outros. Acho que esse conceito que ela colocou levou ela ao poder. Agora, o que a gente tem no Brasil hoje é uma consequência principalmente de 2013, 2014. Com redução de conta de luz, no momento em que não se deveria reduzir conta de luz, deveria ter se mantido, porque esse ano nós tivemos aumentos de quase 100% na conta de luz, grande parte em razão de um desconto que foi dado lá atrás. A gente tem a questão do preço da gasolina. A Petrobras estava, já no ano passado, perdendo todo mês, tendo que pagar mais caro, porque por causa da alta do dólar, a diferença da gasolina com o dólar, e foi acumulando prejuízos. Entre outros erros da política econômica, sabe, de manter incentivos a uma mesma indústria de sempre, a indústria automobilística, a indústria da linha branca, incentivos fechados que beneficiaram só grandes empresários, que foram os financiadores da campanha dela. Uma política de benefício apenas aos bancos. Então, assim, a gente está colhendo o que foi plantado naquela época. Então, isso acabou deixando. E, assim, hoje, no meu entendimento, você vê que existe um ministro da Fazenda, né, um Joaquim Levy, que tem uma visão já de ajuste, de reforço, e ela mesma não aceita. Ela mesma quer manter um fisiologismo, uma coisa descarada, e com tanta roubalheira, né, que a gente vê nesse Brasil, com tanto prejuízo, a situação ficou totalmente descontrolada. Então, assim, esse é o fato dela não ter condições e realmente não estar preparada para melhorar o nosso país, para reverter essa situação. Rodrigo, ao mesmo passo, o que está acontecendo com a presidente Dilma Rousseff? Olha, no meu modo de entender, o que ela fez no segundo mandato é uma continuidade daquilo que o PT vinha fazendo. Ou seja, ao invés de ser aquele PT que se propunha para governar para a maioria da população, que é a classe trabalhadora, foi aquele PT que inicialmente no governo Lula se aproveitou de um crescimento econômico conjuntural, e que era do mundial esse crescimento econômico,
e que criou frases, inclusive, que nunca na história desse país os banqueiros lucraram tantos, os usineiros são meus heróis, ou seja, enquanto isso dava pequenos benefícios para a classe trabalhadora, era uma linha branca aqui, um financiamento, uma linha de crédito ali. E o que acontece foi que nós estamos vivendo um momento agora de uma brutal crise econômica. Inclusive, o Brasil, extremamente dependente da China, por ser exportador de commodities, e a China agora numa perspectiva de 6%, 6,5% de crescimento, que sempre foi 2 dígitos, 10%, 12%. Ou seja, continua pagando a dívida externa e interna todo santo mês, aquela 40%, 45% do orçamento, e num determinado momento como esse ela tinha que optou em manter esses lucros dos bancos, dos grandes empresários. Por outro lado, teve que fazer os ajustes. Vai cortar financiamento para a educação, sendo que ao mesmo tempo dizia que ia chegar a 10% do PIB. Aí ela corta também o programa Minha Casa Minha Vida, sendo que era o principal, o Pronatec. Ou seja, é óbvio que se torna ali, para a classe trabalhadora, insustentável e ela vai reagir, a juventude vai reagir. E junto disso, primeiro, a mentira de dizer que faria um programa diferente do Aécio, e não fez o mesmo, que seria do PSDB, de ajuste, de ataque à classe trabalhadora para manter os lucros da burguesia, e segundo, o mar de corrupção que está colocado, que daí você criou uma instabilidade política, inclusive, que não governa. Aí, se não tem maioria para governar no Congresso, se não tem essa maioria, o que vai fazer? Cada vez mais vai se envolver em corrupção para tentar essa maioria. Felizmente não tem maioria, senão a gente já estava pagando CPMF de novo. Não é só CPMF, não, acordos, porque é isso, Hoje nós vemos assim que setores da burguesia discordam, mas setores da burguesia concordam, Se entrasse o Aécio, inverteria. No meu modo de ver, inverteria. Setores da burguesia iam concordar, mas a classe trabalhadora e a juventude ia continuar discordando, ia continuar sentindo cada vez mais os problemas aí, como a questão do seguro-desemprego que nós estamos tendo agora, a questão da previdência que está colocada, ou seja, poxa, faz uma auditoria da dívida, está previsto em Constituição. Se essa dívida já foi paga 3, 4 vezes, vamos ver como que a gente vai negociar essa dívida aí. Mas não, você continua pagando essa agiotagem, jogando tudo isso nas costas da classe trabalhadora. Chega uma hora que explode, Vamos falar agora da conjuntura da América do Sul. O Brasil e a Argentina, dos últimos anos, têm demonstrado um afastamento nas relações comerciais e nas relações políticas também. Agora, foi eleito democraticamente o presidente Macri na Argentina. E a primeira proposta desse presidente é de tirar a Venezuela do Mercosul. Como que vocês enxergam isso na relação da política externa e como vai ser a relação do Brasil e da Argentina daqui para frente? Murilo, por gentileza. Olha, é difícil prever, O Macri colocou que essa proposta de retirar a Venezuela está vinculada à questão das eleições, Se o Maduro não aceitar um resultado negativo, uma derrota, realmente eles vão criar essa situação de tipo, ou a Venezuela ou a gente, uma coisa assim. Eu concordo com a postura dele, eu acho que é bem interessante e penso que do ponto de vista brasileiro, com a Dilma no poder e essa relação estreita dela com o Maduro, dificilmente o Brasil se alia à Argentina, até por conta também desse afastamento, eu acredito mais econômico. A Argentina, que foi um grande parceiro no passado, depois foi perdendo e se tornou talvez desinteressante para a política externa brasileira, se tornou pequena talvez para a política externa. O Brasil acabou desvinculando por conta da crise da Argentina. Agora acredito que o Brasil só perdeu com o Mercosul, O Brasil, você vê outros países fazendo acordos bilaterais, o Brasil não tem acordos com a União Europeia, perde muita exportação, não tem grandes acordos com os Estados Unidos, perde muita exportação, fica vinculado à China, alguns países asiáticos e ao Mercosul. Então, eu acredito que isso também depende muito do futuro da Dilma, porque assim, será que a Dilma vai sobreviver para estar decidindo o futuro do Mercosul? Acredito que não. E o que poderia parecer contraditório, A Dilma agora, com a vitória do Macri, afirmar que vai melhorar para os dois países, Então você pega é mais conservador o Macri do que a Cristina Kirchner, do que o kirchnerismo, Que teria aí um viés
mais à esquerda, mais centro-esquerda, como eles costumam dizer, né? Mas para mim é isso, eu não vejo assim uma grande diferença por conta exatamente da política externa brasileira, né? Primeiro que a Venezuela ela é aquele grande bicho-papão, dá a impressão daquilo, né? Tinha o chavismo, que eram aqueles discursos que esbravejava, que falava do demônio, do cheiro de enxofre, do Bush, né? Mas que continuava pagando ali, né, religiosamente a dívida, que necessitava das vendas de petróleo, né, para eles, ou seja, que abastecia. Eu acho que a política internacional brasileira ela é um desastre, não só na América Latina. Eu acho que a relação com a China, a dependência que nós temos da China, né, um país que necessita ser exportador de commodities, ele não vai produzir tecnologia aqui dentro, ou seja, vai sempre ser aquele sistema semicolonial ali, né, de dependência. A questão nossa de um dos principais compradores de armas de Israel é uma vergonha. A questão dos soldados, né, lá no Haiti, né, liderar uma coalizão de repressão de um povo que quer se libertar, foi a primeira revolução negra, né, do continente americano, e que nós estamos ali ainda já ajudando para que não deixe acontecer esse processo secular, né? Ou seja, e a política aqui para a América Latina. Agora, não acho que são os acordos também bilaterais com o euro, porque a gente tem o exemplo da Grécia, né? A desgraça que virou a Grécia, e cada vez mais que faz um acordo e uma necessidade de se fazer um acordo para manter o superávit, para manter a rolagem da dívida, nós vemos aí que cada vez mais você tem desemprego, cada vez mais você tem piores condições de trabalho. A juventude europeia hoje ela grita, não quero condições de vida piores que as dos meus pais. E é uma geração que, depois de muitas décadas, vai ter uma condição de vida pior do que os pais, né? Então, essa política econômica de você, a todo custo, manter a taxa de superávit que os organismos internacionais impõem, é uma política econômica desastrosa. Eu defendo uma política de soberania nacional, uma política de rompimento, e daí para que a gente possa construir, não um Mercosul também vinculado a isso, mas que nós possamos construir aí sim um mercado que esteja total independência, o controle do comércio exterior, mas ao mesmo tempo que a gente possa conviver com os países da América Latina, mas não com uma relação de exploração ou de lucro a qualquer preço, ou de manter essa hegemonia financeira que leva a essa barbárie fiscal que está colocada, né? Então, você aumentar juros, uma política, para mim, essa política internacional brasileira, em todos os sentidos. Olha, falei Haiti, falei China, falei América Latina, é um desastre. Nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos com mais um bloco do Sala de Debates. Não saia daí. Voltamos com o terceiro bloco do programa Sala de Debates. Eu vou fazer uma pergunta geral para os dois entrevistados. O ano de 2015, especificamente, está sendo marcado por uma perda de força nos movimentos esquerdistas pela América Latina. Não digo movimentos sociais, digo movimentos políticos. Como a gente estava dizendo no bloco anterior, o Macri foi eleito na Argentina. E nós temos exemplos na América Latina, como, por exemplo, o Juan Manuel Santos, na Colômbia, que provavelmente vai ser o novo presidente, o Sebastián Piñera, no Chile, e o Capriles, na Venezuela. Todos com ideologia direitista nesse mundo, nessa América Latina, que tem uma ideologia mais voltada à esquerda. A minha pergunta para vocês é o seguinte: como vocês veem esse cenário e quais as perspectivas futuras da política na América Latina? Em 1990, nós tínhamos o efeito mais direitista também. Por exemplo, tínhamos o Menem na Argentina, tínhamos o FHC no Brasil, e parece que essa onda está voltando de novo. Como vocês analisam essa conjuntura? Murilo, por gentileza. Eu acredito, assim, em termos de Colômbia, eu não conheço a realidade da política lá. Eu acho que no Chile teve uma mudança recente que foi até comentado como algo inusitado, que havia uma pessoa no poder que estava fazendo um bom trabalho, o país crescendo, e mesmo assim a população trocou. Eu acho que isso mostra a evolução do eleitorado chileno. Aqui no Brasil, se a gente considerar que o PT seria a esquerda, né, que não é a esquerda,
o povo está vendo que deu errado, então, assim, a tendência é que isso vai refletir. A esquerda está extremamente atrelada à corrupção, vai perder espaço a esquerda petista, né? Não estou falando dos movimentos de esquerda, os partidos de esquerda propriamente dito, que as dificuldades são outras, mas o PT vai perder espaço por conta desse vínculo com a corrupção, inevitável. E, assim, apesar de partidos como o PP, PMDB também estão vinculados, agora não execrados ainda, né, quanto o PT, eu acho que as pessoas, talvez, vai ser aquela coisa assim, quem no Brasil, pelo menos no Brasil, que a gente acompanha mais, quem vai ganhar espaço são pessoas conhecidas, mas não tão vinculadas à política. Um exemplo bem claro disso é o Romário, que vai ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro. É uma pessoa famosa, não tão vinculada à política, sem um lastro político ruim, e são essas pessoas que vão crescer na política brasileira, acredito eu. Rodrigo? Eu vejo assim, um momento um pouco diferente da década de 90, o início da década de 90, o meio da década de 90, porque vinha de um processo da queda dos países do leste europeu, aquele processo que possibilitou um desenvolvimento das forças produtivas do capital e aí gerou um crescimento, um desenvolvimento do capital, né, que pôde fazer com que esse discurso e o neoliberalismo, né, as privatizações, ele fosse colocado como uma coisa positiva para a classe trabalhadora e para a maioria da população. O que eu vejo hoje aqui é isso, é um movimento de vai e vem, são as decepções que estão colocadas. Né? Se por um lado nós temos aí na Argentina, né, na Venezuela, na Colômbia, até mesmo o que ocorreu no Paraguai, ali, né, sendo golpe ou não, essa discussão, mas que ficou estabilizado, não teve uma reação. Se nós observamos isso também, por outro lado, nós observamos os movimentos sociais, né, os movimentos de luta mesmo, de ação direta crescendo e crescendo bastante. Essas, como eu disse no bloco anterior, essas ocupações de escola, elas são inspiradas nas ocupações dos estudantes chilenos, que estavam em luta. Né? Os mineiros bolivianos, apesar de toda a contestação do Evo Morales, porque é um governo que entrou lá para fazer uma coisa e não fez outra, a classe trabalhadora vai contestar. E como não existe uma direção forte, né, socialista, de esquerda mesmo, né, não aquela conciliadora, de conciliação de classes, ela vai experimentando os dois lados. Então existe realmente essa crise, por um lado, de que também as eleições são muito difíceis de você chegar lá, as grandes empresas que financiam as campanhas tornam o tempo de TV que toda empresa... Eu sempre dou um exemplo, né? Por que o Rodrigo, né, quase não apareceu e pouca gente sabe que ele foi candidato. Enquanto o Richa investiu 35 milhões, a minha campanha foi de 8 mil. Enquanto ele tinha ali um tempo de TV, não lembro se era 12 ou 13 minutos, eu tinha 49 segundos. Então é mais fácil de eleger eles. Mas, por outro lado, nós vemos os movimentos no Peru, que há muito tempo não tinha, nós tivemos um movimento forte no Peru. Então é isso, é aquilo que a gente chama tão histórica e batida luta de classes que não deixa de existir. Pode vir os pós-modernos, pode vir o Fukuyama falar do fim da história, mas as crises que vão ocorrendo vão mostrando o que acontece. Um exemplo que eu sempre dou é a Grécia. Infelizmente, o Syriza e o Tsipras, né, que é o grande líder do Syriza, felizmente ele teve a possibilidade naquele momento do não e se rendeu. Então é isso que acontece. O que vem, né, para nós hoje na América Latina? Na posição nossa, né, o que a gente entende, nós estamos vendo que está tendo um momento de reorganização. Aquelas direções tradicionais da classe trabalhadora, elas têm nome, a CUT, a UNE, o MST, as máscaras estão caindo e a classe trabalhadora está começando a se organizar por fora dela. Eu acho isso como muito positivo. Bom, nós vamos encerrando então o programa Sala de Debates e eu gostaria de fazer a abertura para ressalva. Você tem alguma ressalva para fazer, Rodrigo? Não, acho que queria agradecer, João, o convite, né, de poder estar aqui fazendo esse debate. Para nós é muito importante esse debate. Como eu disse, nós tivemos aí na eleição programas com 49 segundos e nós podíamos utilizar esse tipo de espaço, né, a questão dos estágios acadêmicos, a questão da internet, para poder levar o nosso programa. E agora, com essa reforma política, infelizmente, nós perdemos, né, por não ter o senador, o deputado federal, nós perdemos, inclusive, a possibilidade de estar no rádio, de estar na TV. Né? Então, para nós, cada vez vai ficando mais difícil levar à população um programa que é um programa que nós defendemos para a classe trabalhadora. Acredito que eles têm o direito
de ter pelo menos acesso de maneira igual a todas as posições, como foi colocado, como foi feito nesse programa, para que aí sim eles possam decidir. Infelizmente não é isso que está acontecendo, não vamos deixar de lutar por conta disso, vamos procurar outros meios e agradecer que esse é um dos meios que a gente valoriza bastante. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado também, Murilo. Espaço para ressalvas também. Não, eu queria só aproveitar que o Rodrigo falou, a questão das eleições. Realmente, a questão de tempo de TV, os partidos menores e sem representação realmente perderam um pouco tempo que já tinham, vão ter menos ainda. Eu acho que uma mudança interessante que a gente vai experimentar em 2016 é a questão do financiamento empresarial, que passou a ser proibido. Então, acho que as siglas que souberem explorar mais o convencimento das pessoas investirem na campanha, né, de cada um dar um pouquinho, que vai, talvez, mude alguma coisa. Não sei, talvez os grandes empresários suplantem isso do próprio capital. Mas, do mais, gostaria muito de agradecer pelo convite, né, nem sei se estou à altura de estar aqui. Com certeza. Está. Mas, obrigado e foi um prazer. Agradecemos então a presença de Rodrigo Tomazini e Murilo Gatti aqui no nosso estúdio e o programa Sala de Debates fica por aqui. Eu sou João Paulo Fiorenza e até a próxima.